Ótimo. Então vamos lá. Se você não sabe quem está dirigindo o carro, é melhor parar o carro. E eu estou falando da tua vida. Quantas decisões da tua vida foram tomadas por uma versão tua que você nem conhece mais? Talvez tenha sido uma criança assustada, talvez um ego ferido, talvez alguém que só queria ser aceito. Se você não sabe quem está no volante, é melhor parar o carro, né? Antes que ele te leve direto para o abismo da repetição. Se você é nova por aqui, então seja bem-vinda. Sou Nicole Melém, engenheira por formação, mentora de organização do tempo e comportamento produtivo. Eu ajudo pessoas que querem parar de viver no automático e recuperar o controle da própria vida com planejamento, emocional principalmente, mas também espiritual e prático. E se esse tema te toca, aproveita e se inscreve no canal agora, porque aqui a gente fala com profundidade. A maioria das pessoas não dirige a própria vida. Elas estão dentro do carro, mas não estão no volante. Já percebeu? Estão ocupadas olhando o retrovisor do passado ou o GPS das expectativas alheias. E a pergunta que fica é: se você não está segurando o volante da tua vida, quem é que está? Você já acordou com o corpo pesado, mesmo depois de horas dormindo? O despertador toca e você não consegue se mover, não por cansaço físico, mas porque algo dentro de você não quer viver aquele dia. Você levanta, escova os dentes no automático, mexe no celular enquanto caminha até a cozinha, toma café, sem nem lembrar do gosto que o café tem. E tudo isso acontece antes de você acordar de verdade. Você já aceitou um convite de trabalho, de família, e depois pensou por que eu fui dizer sim? Isso já aconteceu com você, Val? Você vai fazer. Você vai num negócio de família, você diz um sim. Você vai num negócio de família, diz um sim, e daí assim, por que eu falei isso? Aí chegar não é o ambiente que você quer, tem Podia estar fazendo coisa melhor. alguma coisa só Ou pra só para mim. mim, exatamente. E daí, mesmo se sentindo no corpo que aquilo te fazia mal, você ainda sim foi, né? E nessas horas, quem será que decidiu? A tua consciência ou uma parte de você que tem pavor de ser rejeitado? Já gritou com alguém, por exemplo, um filho, um parceiro, um colega, e se arrependeu 2 minutos depois? Aconteceu? Já teve reação exagerada por motivo muito pequeno? Esse é o tipo de reação de quem não está no volante. Isso é o equivalente a pisar no acelerador sem saber que o freio emocional falhou lá atrás. Já teve dias em que você fez uma lista enorme de tarefas, ticou tudo e no final do dia ainda se sentiu vazia? Isso é produtividade sem o propósito. É você rodar quilômetros com o carro sem saber para onde você estava indo. Quantas vezes você agiu para se proteger? Vamos lá. Quando achava que estava decidindo com clareza total, dona da situação, quantas vezes você foi guiada pela pressa, pelo medo de ficar para trás, pela necessidade de provar algo que nem você entende mais o que era? Você já percebeu que diz sim para todo mundo, menos para você mesma? Você diz sim para todo mundo? Geralmente sim. Geralmente sim. Você cuida, ajuda, orienta, mas na hora de cuidar de si, se sabota com a desculpa de que não dá tempo. E se não dá tempo, geralmente é o eco de uma crença antiga que diz: se eu cuidar de mim, eu vou ser egoísta. Quantas vezes isso passa na cabeça? A verdade é que você tem várias vozes dentro de si. E quando nenhuma delas é escutada com presença, a que grita mais alto assume o volante da tua vida. E sabe qual é a mais barulhenta de todas? A que tem mais medo. A que foi ignorada por mais tempo. A que aprendeu a sobreviver num mundo onde sentir era um perigo. Por isso, antes de seguir dirigindo, acelerando, querendo dar conta, talvez o mais inteligente seja parar o carro, descer e olhar quem está aí dentro com você.
Foi exatamente isso que você fez essa semana. Olha a coincidência do vídeo. E agora que você parou o carro, é hora de abrir a porta e ver quem que tá aí dentro. O que você vai encontrar não é um monstro, é você mesma. Mas em versões suas que nasceram em momentos diferentes da vida. É mais ou menos isso. É um carro com vários motoristas revezando. Seu carro emocional tem mais de um motorista. E dependendo da situação, um diferente motorista toma o volante. Só que a maioria dessas partes está dirigindo sem carteira emocional, sem maturidade e sem consciência. Vou dar um exemplo. Um motorista número 1, vamos dizer, uma criança ferida. Ela dirige quando você sente carência, medo de ser abandonada ou uma vontade irracional de ser aceita. Ela se manifesta quando você se apega demais, chora sozinha, escondida ou se anula para não desagradar. Quem nunca, né? Ela não quer o controle, ela quer colo. Vamos lá, se o motorista 2 estiver no volante, seria o ego controlador. Esse aparece quando você sente que precisa provar algo para alguém ou até para si mesma. Ele odeia falhar, odeia errar, odeia parecer fraco. É competitivo, perfeccionista e tem pavor de perder o controle. Quando ele dirige, a rota é sempre sobre performance, nunca sobre paz. Agora vamos lá. Motorista número 3, o medo protetor. Ele não quer te machucar, ele quer te proteger, mas da pior forma, te impedindo de tentar. O medo dirige quando você procrastina, quando você sabota, quando você hesita, se autoquestiona sem parar. Você pensa, preciso me preparar mais, e ele grita, e se der errado? E pronto, você não sai do lugar. Agora, o motorista 4 seria a boazinha estratégica. Ela dirige sorrindo, faz tudo para agradar, mas no fundo ela está cansada, ressentida e esgotada. Ela não quer ser rejeitada, então ela vai aceitando tudo. Ela não quer conflito, então ela engole tudo. Ela é amável por fora, mas invisível por dentro. Todos esses motoristas têm um ponto em comum. Será que você percebeu? Eles não foram escolhidos por você. Eles assumiram o volante porque você estava ausente. E olha que loucura! Muitas vezes eles até te salvaram, mas agora eles estão te sabotando. Você só começa a mudar a sua vida quando para de perguntar: por que eu sou assim? E começa a perguntar: quem dentro de mim está tomando essa decisão? Quando você descobre quem, você começa a escolher o como. E é aí que você retoma o controle. Quando eu quero te convidar a olhar para a tua semana. Isso mesmo, só uma semana, porque ela carrega todas as pistas de quem está dirigindo sua vida sem você perceber. Vamos lá, na situação 1, a procrastinação silenciosa. Você senta para trabalhar, abre o computador e de repente se vê limpando a caixa de e-mails. Passados 40 minutos fazendo algo que nem estava na tua lista de tarefas. Nesse momento, quem é que está no volante? É o medo de falhar, que prefere ocupar seu tempo com o que dá a sensação de controle, do que correr o risco de se frustrar com algo importante. Agora uma situação 2, o sim automático. Te pedem um favor no trabalho. Você está atolada de coisa, mas responde com claro, sem nem pensar. Depois fica se remoendo, sobrecarregada e muito irritada. Quem é que está dirigindo nesse momento? A boazinha estratégica. Entendeu como funciona? A boazinha estratégica que aprendeu que dizer não é igual a ser egoísta, que ser amada é ser útil, mesmo que isso custe a sua saúde mental. Vamos lá para a situação número 3, o perfeccionismo paralisante. Você tem um projeto lindo, uma ideia poderosa, mas não consegue começar. Ou começa e daí trava. E aí diz, não está pronto ainda, não está bom o suficiente. Quem é que está aqui dirigindo? É o ego controlador. Que você acha que se você errar, vão te julgar. Então, você prefere não terminar do que terminar e ser imperfeito. Na situação 4, o domingo da ansiedade. Domingo, fim da tarde, a casa está em silêncio
e no seu peito aquele aperto estranho. Você não sabe o que sente, mas sabe que não queria que amanhã começasse. Esse desconforto é a criança ferida com medo de repetir tudo de novo, de viver mais uma semana no automático, sem ser ouvida, sem ser cuidada, sem ser olhada. A sua alma sabe que está faltando presença e começa a chorar antes mesmo da segunda-feira começar. Essas cenas não são aleatórias, elas são roteiros emocionais que você repete sem perceber. E dentro da NR1, da norma regulamentadora 1, é onde eu começo a perceber e levantar essas questões. E se você não reconhece e continua sendo dirigida por elas, por dentro nesse sentido, você vai achando que você está no controle, você vai achando que está no controle. Mas agora você começou a observar. E quando você observa, o automático começa a perder força. Agora que você começou a enxergar quem são os motoristas invisíveis dentro de você, pode surgir uma dúvida natural. Tá, como eu identifico essas vozes no dia a dia? Como eu sei quem está dirigindo a cada momento? E é aqui que entra o papel do treinador. Ou seja, de uma pessoa que está treinada dentro da norma regulamentadora, que é o meu caso, o de mentora. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer com a sua vida e nem preencher o seu dia com mais regras, mais técnicas, mais listas, isso você já sabe, tem de monte. Eu estou aqui para te mostrar o que ninguém nunca te ensinou, que a sua produtividade começa muito antes da sua agenda. Ela começa dentro de você. A minha missão como mentora não é colocar a mão no seu volante e acender a luz interna do seu painel. É mostrar aonde que está piscando em vermelho e o que você insiste em ignorar. Imagina que você está dirigindo há anos com o freio de mão puxado e acha que é normal sentir esse peso, esse esforço constante para avançar. Aí você encontra alguém que olha e diz: isso que você está sentindo não é força, é resistência. Essa é a minha função, desligar a resistência emocional disfarçada de esforço e ensinar você a avançar com leveza. Então, dentro dessa metodologia que diz a NR1 ser imprescindível dentro das empresas. Teve uma aluna que me procurou dizendo: Nicole, eu não consigo seguir meu planejamento, eu sempre fujo. Eu começo, mas desisto. Aparentemente, era só falta de constância. Mas quando a gente foi fundo, descobriu que quem estava dirigindo era a criança que morria de medo de errar na frente do pai. Ela se cobrava tanto que fugia antes de fracassar. Não era sobre produtividade, era sobre sobrevivência emocional. É por isso que você pode ter testado 1000 planners, cursos e aplicativos e ainda se sentir desorganizada, porque ninguém te ensinou a mapear quem está dirigindo dentro de você. E quando você percebe isso, você para de viver como passageiro e começa a escolher a rota com intenção, com presença e, finalmente, com paz. Eu não entrei nesse mundo do comportamento, da produtividade e da organização porque estava tudo perfeito e eu queria ensinar simplesmente. Eu entrei porque eu me tornei mãe. Quando meus filhos nasceram, eu percebi que não era mais só sobre mim, era sobre o que eu estava entregando emocionalmente, sobre o exemplo, sobre as marcas invisíveis que eu poderia deixar, mesmo sem querer. Foi ali que eu comecei a me questionar. Por que eu reajo com tanta raiva às vezes? Por que eu quero tanto ter controle? Por que me sinto sobrecarregada mesmo com tanta coisa boa acontecendo? E principalmente, quem está dirigindo dentro de mim quando eu grito, quando eu fujo, quando eu travo? Foi estudando o comportamento que eu entendi que dentro de mim haviam muitas vozes. A filha que queria ser perfeita, a mulher que tinha medo de não dar conta, a mãe que se culpava por tudo, e nenhuma dessas partes estava errada. Mas todas estavam tentando dirigir a minha vida ao mesmo tempo. Algumas explosões de raiva seguidas de culpa, a sensação de que eu estava fazendo muito, mas vivendo pouco. Tudo isso era um resultado de um carro desgovernado por dentro. Eu sei que muitas mulheres vivem isso, muitos homens também. Fazemos o que podemos, não é mesmo? O que sabem, mas vivem no automático emocional, tentando manter a casa em pé, o trabalho em dia, os filhos bem e se esquecem no processo. Foi por isso que eu criei o meu método. Não para ensinar a ter mais tarefas, e sim mais clareza. Para que você possa voltar para o comando.
e olhar para os teus filhos com presença, sem sair, sem se sentir uma fraude por dentro. Porque quando você cura quem está dirigindo dentro de você, você muda a rota da próxima geração também. Se você chegou até aqui e percebeu que talvez esteja no seu banco do passageiro da sua própria vida, eu quero te fazer um convite. Um passo muito simples, mas que pode mudar a sua vida. Você vai fazer o quiz que eu preparei especialmente para você. Ele é gratuito, ele é rápido e não te dá uma nota. Ele te mostra o nível real da organização da sua semana por fora e por dentro. Principalmente se você trabalha em home office, onde tudo se mistura, a vida, o trabalho, a culpa, a cobrança, o barulho da notificação com a louça da pia. Nesse cenário é muito fácil parecer produtiva e se sentir perdido. E eu sei, tem dias em que você faz 1000 coisas e ainda assim dorme com a sensação de que não viveu nada. O quiz serve justamente para isso, para te ajudar a identificar quem tem organizado sua semana de verdade. O seu eu consciente ou um piloto automático alimentado por medo, cobrança ou sobrecarga. Não é só sobre tarefas, é sobre perceber o que você está entregando ao mundo e o que sobrou de você nesse processo. O link está aqui na descrição. Responda com presença e leva para dentro. E quando terminar, volta aqui e me conta. Quem é que estava dirigindo a sua semana no home office até agora? Se você já respondeu o quiz, parabéns! Só o fato de ter parado para se olhar com honestidade já é um grande passo na direção de comando. Mas se você quer aprofundar ainda mais esse momento, se você sente que ainda precisa de uns minutos de presença antes de voltar para a rotina, eu preparei um exercício simples, rápido e eu vou fazer agora com você. Um exercício para te ajudar a identificar, sem medo, quem tem dirigido a sua vida nos bastidores. E se você ainda não fez o quiz, pode fazer depois esse exercício, tá bom? Porque agora é só você com você. Então vamos lá para o exercício de visualização. O nome do exercício é Quem está no volante? Feche os olhos. Respire fundo. Expire. Inspire. Bem fundo e segura. E solta, continuando com os olhos fechados. Inspira. Segura o ar. E agora solta devagar até o final, continuando com os olhos fechados, até eu falar que você possa abrir os olhos. Agora, você vai imaginar que você está dentro de um carro, o seu carro da vida. Aquele carro maravilhoso, aquele carro que você consegue imaginar, é o carro perfeito. Você está no banco do passageiro e tem alguém que está dirigindo. E não é uma pessoa qualquer, é uma parte sua. Talvez seja a criança que se sentiu sozinha. Talvez seja a parte do medo de fracassar. Talvez a pessoa que só quer dar conta de tudo. Talvez seja a parte do controle. Talvez seja a parte do ego. Olhe para essa parte. Vê como ela dirige. Está apressada? Está desconfiada? Está com raiva? Está com tristeza? Agora, com muita calma, caminha até o banco do motorista. Chegue mais perto do banco do motorista. Pede o volante de volta. Sem luta, sem culpa, com educação e com presença. E com a mão no coração que você vai colocar agora, você vai mentalizar a frase que eu vou falar. Eu reconheço quem tem dirigido a minha vida até aqui. E hoje eu escolho voltar para o comando com consciência e leveza. E agora você vai abrir os seus olhos bem devagar, vai respirar fundo e vai voltando para a presença do aqui e agora comigo. E aos poucos vai sentindo e percebendo. Se você conseguiu sentir algo, eu até vou pedir para você escrever aqui nos comentários. Algo tipo, eu escolho voltar para o meu comando.
alguma coisa que te ancore em relação a esse exercício, você escreve aqui nos comentários, porque isso vai honrar a sua decisão. Inclusive, seria um compromisso público. E se você ainda não fez o quiz, esse é o momento. Vai lá, responde com calma, porque agora você não vai mais responder no automático, eu tenho certeza disso. Você vai responder com clareza, com consciência. E se o planner semanal funcional for para você, eu te espero lá dentro da plataforma. Então, se esse vídeo te fez respirar diferente, se olhar diferente, se alguma coisa aí dentro silenciou, ou gritou, ou mexeu, é porque chegou a hora de parar de apenas reagir e começar a escolher. Você não veio até aqui por acaso, até porque, particularmente, eu não acredito em coincidências. Você está nesse ponto da estrada porque tem algo dentro de você pedindo para assumir o comando. Então, se ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora. Aqui eu não vou te entregar truquezinho para render mais. Aqui eu vou te entregar estratégias com comando. E se você ainda não respondeu o quiz, o link está aqui na descrição. É rápido, mas ele não é raso. Pode ser o espelho que você estava evitando e também o primeiro mapa de volta para você mesmo. Agora se lembra, você tem o direito de escolher a sua rota, mas para isso precisa saber quem está com a mão no volante. Até o próximo vídeo e até a sua nova versão.